Bom dia, bom dia! Seja muito bem-vindo ao nosso cantinho Pati Diana. Estamos começando mais um café com devocional. E hoje nós vamos repetir a palavra de ontem, porque houve um problema e teve que ser alterado. E eu gostaria de estar novamente compartilhando com vocês essa palavra, mas passando o nome do profeta correto, não é verdade? E é uma coisa, queridos, que eu me preocupo bastante, em prezar por ler a palavra de Deus e passar o que realmente está na palavra. Ontem eu troquei o nome do profeta. Ontem eu fiquei o tempo todo falando do Eliseu, mas Eliseu era que acompanhava Elias. Mas na verdade a mensagem, a palavra estava sobre Elias. Mas tem muitas pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas não. Eu dou uma referência bíblica e a pessoa ela não confere. E eu glorifico o nome do Senhor porque tem pessoas que conferem na Bíblia, conferem essa palavra e é muito bom que nós venhamos fazer isso. E ontem eu acabei trocando o nome, né, do profeta. Fiz uma ministração ali em cima do profeta, só que troquei o nome do profeta. E eu falei, não vou deixar esse vídeo assim, porque não vejo sentido. Pode acontecer de alguém que não conhece a palavra e entender, nunca ter conhecido, tem uma sujeirinha aqui no meu óculos, nunca ter conhecido da palavra e vai achar que realmente eu estava falando do Eliseu, mas não era do Eliseu que eu estava falando do profeta Elias, não é? E eu li, mas eu não me atentei. Antes de eu começar, estava tudo muito atribulado, tinha muito barulho em volta e acaba que aquilo me desconcertou. E são coisas que a gente tem que se policiar. Então, eu estou ratificando aqui que houve um erro no nome, por isso eu não deixei salvo o vídeo, tá? Para que as pessoas não venham aprender errado, né? Não venham entender da palavra de Deus errada. Por mais que tenha sido só um nome, mas é de fundamental que nós venhamos ter cuidado, né? Com aquilo que a gente está falando. Se eu estou falando do Elias, é Elias. Não posso falar que foi o Eliseu. Trocar uma vez ou outra, tudo bem, mas eu falei várias vezes. Eu repeti várias vezes. Então, vamos novamente? Então, abra essa Bíblia aí, que nós vamos novamente lá em 1 Reis, capítulo 19. Nós vamos lá para o versículo 4, não é? Que vai dizer assim: E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou-se debaixo de um zimbro. E pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. Veja, nós estamos vendo aqui, nós estamos falando do profeta Elias. O que acontece com Elias? Elias, ele vence uma batalha, ele vence os profetas de Baal
ele, através do poder de Deus sobre a vida de Elias, ele consegue vencer a todos os profetas à espada. Com isso, Acabe, ele fez saber a Jezebel tudo quanto Elias havia feito. Então, Jezabel, ela descobrindo isso, ela manda um recado para Elias e ela ameaça Elias. Ela faz uma ameaça a Elias. Elias, até amanhã acontecerá o mesmo contigo. Da mesma maneira que você matou a todos os profetas, a espada, assim acontecerá contigo amanhã. E esse mensageiro envia essa resposta, esse mensageiro vai até Elias e lhe diz e faz essa ameaça, não é? E ele fala, amanhã a esta hora, eles acabarão com a sua vida. Elias fica desesperado, né? Elias fica sem saber o que fazer. E então Elias foge para o deserto. Ele deixa o moço Eliseu, que estava com ele. Ele deixa o jovem Eliseu. E vai sozinho para o deserto. Como eu falei ontem, eu vou repetir hoje, tem desertos que somos nós que nos colocamos. A gente pode ver aqui que a Bíblia está dizendo assim, e ele foi-se ao deserto. Ou seja, Elias escolheu o deserto. Elias preferiu ir para o deserto. Mas por que Elias resolveu ir ao deserto? Por que Elias decidiu partir para o deserto? Elias estava cansado de uma batalha. Seu corpo, seu físico e seu espiritual. Elias não só tinha lutado com seu corpo, mas também com a parte espiritual. Elias estava extremamente cansado. E então ele ainda consegue pegar um pouco de força, a pouca força que ele tem, o pouco de força que ele tem, ele se dirige para o deserto, para fugir de Jezabel. E vai sozinho. Veja, aqui a gente entende, e aqui o Espírito Santo ministra ao meu coração, que muitas vezes o nosso cansaço, do nosso corpo, da nossa alma, o nosso espírito, né? A nossa mente, o nosso espírito, quando ele chega em um estado de cansaço, querido, se nós não pararmos, nós iremos para o deserto, nós nos colocaremos no deserto. Porque nós conhecemos e sabemos que deserto, todos passaremos por deserto. Não é verdade? Mas tem deserto que é a gente que procura. Tem deserto que é a gente que vai até ele. O deserto nem era para mim estar lá, nem era para mim ir para lá, mas eu vou lá por quê? Porque eu me coloco no deserto. Então Elias se coloca nesse deserto por causa do seu cansaço físico e mental. Elias, ele venceu batalhas, ele venceu os profetas de Baal. E ele não vê o poder e a soberania de Deus ali, Deus com ele, Deus presente, Deus sendo seu socorro bem presente, Deus dando vitória a Elias. Elias não enxerga isso. Elias poderia simplesmente ter se chegado a Deus e ter falado, Deus, livra-me das mãos de Jezabel. Deus, livra-me da mão dos meus inimigos. Livra-me dessa perseguição. Ele poderia ter pedido a Deus. E o Senhor teria livrado. Mas ele toma a
por decisão, ir ao deserto. Chegando no deserto, ele é tomado por uma depressão. Sim, Elias entra numa caverna. E quantas pessoas têm se colocado em cavernas? Quantas pessoas têm entrado em cavernas? Mas caverna não é lugar de cristão, não é o seu lugar. Essa caverna que você entrou não era para você entrar nela. Deus não está mandando você se esconder, Deus não está mandando você se esconder em caverna. Mas Deus manda nessa manhã que você levante-se, renove tuas forças, saia desse deserto que você se colocou, esse deserto que você entrou, querido, que você foi até lá, não é o deserto que Deus deseja que você passe, não é um deserto que vai te dar aprendizado, mas esse deserto pode te levar à morte, porque foi algo que você decidiu entrar, algo que você decidiu ir. Mas nessa manhã, o Senhor te levanta, o Senhor renova as tuas forças físicas e mentais, sim, físico e espirituais, porque assim como Elias ficou debilitado no seu corpo e na sua mente, assim também nós, seres humanos, nós ficamos. Mas nós precisamos do Senhor, nós precisamos que o Senhor, Ele estenda a sua mão de poder e nos tire desse deserto. Quantas pessoas têm entrado em desertos que não é para entrar? Quantas pessoas têm saído, têm tomado suas decisões, quando na verdade tinha que esperar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável? Senhor deu grandes vitórias na vida de Elias. E o que Elias faz, querido? Elias é tomado pelo cansaço. Quando nós somos tomados pelo cansaço, nós não pensamos, nós não raciocinamos. É preciso parar, é preciso dar uma desacelerada. Amém? Desacelere nesta manhã. Saia desse deserto que você se colocou, porque o Espírito Santo de Deus vai fazer a obra que precisa ser feita. O milagre que você precisa, Deus vai fazer. Olhe para tudo que Deus fez lá atrás. Veja tudo que o Senhor fez. Deus foi tão bom, Deus foi tão maravilhoso. Deus fez Elias vencedor em suas batalhas, através do seu nome, para que o nome do Senhor fosse glorificado na vida de Elias, e assim também vai ser glorificado na sua vida. Deus vai te dar vitória. Receba essa palavra em nome de Jesus. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. E até um próximo Café com Devocional.